Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das leituras que eu fiz no mês de setembro. A minha segunda leitura do mês foi esse livro aqui, Os Embaixadores, do Henry James, nessa edição aqui da Kozak Naif, um livro bastante bonito, de capa dura, uma edição muito bem acabada. Tem essas ilustraçõezinhas aqui, tá? E esse livro aqui, ele foi uma leitura que eu fiz de forma compartilhada no Fórum Literário de Pontos e Vírgulas, mas apenas a Mayra, ou Maíra, acabou participando comigo. A Mayra, ela tem um blog literário que se chama Milk Shakespeare and Company. Quem quiser, vou deixar linkado aqui embaixo, quem quiser fazer uma visitinha lá. E vou deixar também linkado a discussão que a gente realizou no fórum. Do Henry James até hoje eu só tinha lido aquele que quase todo mundo conhece, que é A Outra Volta do Parafuso, e também tinha lido uma peça teatral dele bem curtinha que se chama Lady Barberina. E eu sempre tive muita curiosidade em ler esse autor por dois motivos. Primeiro porque ele é um autor que dizem ser escritor de romances de costumes, né? E eu gosto bastante desse tipo de romance, que são aqueles romances no estilo de Jane Austen, Balzac. E o segundo motivo é que no Scooby, quando eu conheci a Claire Scorsese lá através do Scooby, eu vi no mural dela que ela assinalava lá, colocava o Henry James como sendo um de seus autores preferidos, né? Então, uma indicação da Claire não é pouca coisa. E eu acho que eu sabia muita pouca coisa sobre o autor, né? Sabia basicamente que ele era um escritor inglês. E pesquisando, dessa vez quando eu fui ler Os Embaixadores, eu descobri que nem isso eu sabia, porque, para surpresa minha, o Henry James, ele é nascido em Nova York, ele nasceu em 1843 e morreu em 1916 em Londres. Mas eu sempre achei que esse escritor fosse inglês, né? Mas acho que não é à toa. Ele é de uma família muito culta, né? O pai dele, ele era filósofo, uma espécie de teólogo, e sempre fez questão de dar uma educação intelectual de primeira qualidade para os seus filhos, né? Então, desde cedo, ele viajou a Europa inteira, conheceu muitos lugares, e ele teve sempre uma identificação maior pela Europa, né, principalmente pela Inglaterra. Tanto é que em 1876 ele se fixou definitivamente na Inglaterra. Foi lá onde ele acabou escrevendo a maior parte das suas obras. E em 1915, na época da guerra, um ano antes dele morrer, ele se naturalizou cidadão britânico. Então quer dizer que minha ignorância não foi tão em vão assim, né? Tem explicação. Então era só isso que eu sabia dele. E eu estava dando uma olhadinha e eu li que esse livro aqui, que é de 1903, é o livro preferido do Henry James, né? Ele dedicou uma atenção muito especial na elaboração desse romance aqui. E eu acho, a conclusão que eu tirei é que não foi uma obra muito boa para que se conheça o autor, né? Eu tenho outros livros dele, eu tenho A Herdeira, eu tenho Sob os Olhos de Maisie, e talvez sejam livros melhores para se conhecer o autor. A experiência que eu tive com esse livro aqui não foi muito positiva. Do que fala esse livro Os Embaixadores? A história, ela é relativamente simples. Ela vai falar sobre um cidadão americano de meia idade, cujo nome é Louis Stretcher, e ele está envolvido com uma senhora que é a Mrs. Nilsson, que é uma senhora relativamente rica, é uma senhora de posses, né? E eles estão assim meio que noivos, mas ela tem um filho, que é o Shed, que está vivendo na Europa, na Inglaterra. Aparentemente, as notícias que ela recebe é que ele estaria envolvido com uma francesa, e o que a mãe do Shed quer é que o filho volte para os Estados Unidos para assumir os negócios da família e se case com alguém que está lá prometido para ele. Então ela chega para o Stretcher, fala que só vai realmente se consumar o casamento, só vai se casar com ele se ele caso ele consiga cumprir a missão que ela atribui a ele,
que é de ir para a Europa e trazer o filho dela de volta. Então, a premissa do livro é essa. Bom, e ele vai, e a história toda é o que vai acontecer quando ele vai para lá, quer dizer, como as coisas acabam se modificando, os planos iniciais acabam se modificando quando ele vai para lá. Então a história, ela é interessante, mas eu acho que a maneira como é contada foi extremamente cansativa. Pelo que eu andei pesquisando, esse é o tipo de livro em que o conteúdo em que a forma é mais importante que o conteúdo. Então a maneira como ele elaborou o livro é o X da questão, né? É a alma do livro. Bom, e o problema é que ele elabora tudo, ele narra tudo de uma forma muito obscura, de uma forma muito velada. Então é muito difícil para você, eu demorei muito para me habituar, para eu entender, conseguir entender quem era quem ali na história. E eu acho que durante o romance todo a gente acaba não entendendo direito quem é cada um, ou seja, quais as intenções de cada personagem, o que eles pensam, esse tipo de coisa, porque é tudo realmente descrito com muita... como se houvesse um véu ali na narrativa toda, né? Então você realmente não sabe o que pensar de cada personagem. Isso pode ser interessante, mas acabou que pra mim foi uma coisa muito cansativa, muito exaustiva. É o tipo de livro que a gente lê com uma dúvida o tempo inteiro, né? Então eu até realizei a leitura, o livro não apesar dele ser extenso, ele não é muito demorado para ler. A letra, o tamanho da fonte é grande, né? Mas é um livro que eu li até de forma relativamente rápida para o tamanho, porque eu queria entender ali o que estava acontecendo na história. E eu achei muito difícil, né? Deixa eu ver aqui que eu... nas obras dele, por ser uma pessoa que viveu ali entre os dois continentes, ele traz muito esse embate, né? O modo de vida ali do novo continente com o modo de vida europeu, e a gente vê um pouco disso aqui, né? Essas picuinhas, essa rixa que existe entre os dois países, Estados Unidos e Inglaterra, e também entre a França e a Inglaterra, a gente encontra esse tipo de coisa aqui, tá? E o livro também ele tem toda aí uma ironia que eu achei muito difícil de se perceber. Como eu falei, tudo nesse livro é muito difícil de ser captado, tá? É uma leitura que não é uma leitura tão leve assim. Então eu acredito que eu devia ter lido outras obras dele, me habituado ao estilo dele. Não sei se todos os livros dele são elaborados dessa maneira, mas esse me deixou bastante confusa, de forma que eu acabei avaliando o livro em 2 estrelas, porque foi muita coisa obscura pra mim, tá? Deixa eu ver o que eu selecionei aqui. Qualquer homem é simpático quando está apaixonado. Da ironia dele, acho que essa foi a frase que eu entendi melhor. O resto acho que ficou bem escondido mesmo. Porque diz que o livro está cheio dessas ironias, mas eu não captei muitas não. A visão da moça parada ali, esfregando as mãos bem tratadas e se comportando com esmero, talvez apenas com os cotovelos um pouco afastados demais. Então assinalei essa só por causa disso aqui, talvez apenas com os cotovelos um pouco afastados demais. Então isso eu assinalei só para se ver como a sociedade daquela época, eles prestavam atenção nos mínimos detalhes. A maneira como as pessoas ficavam paradas, a maneira como as pessoas se sentavam, como elas se comunicavam entre si, como elas se comunicavam com pessoas hierarquicamente superiores ou inferiores. Então são detalhes assim que jamais eu pararei para perceber que uma pessoa está com o cotovelo um pouco afastado um do outro, né? Mas isso para eles era uma coisa muito importante. Bom, do livro acho que é isso, tá? Aí essa última parte aqui é a crítica, são 2 críticas, tá, que são feitas. Uma é feita por Ian Watt sobre o primeiro parágrafo dos embaixadores. Então ele começa falando assim sobre a importância, ele vai falar sobre a importância que tem esse primeiro parágrafo do livro,
como se isso fosse extremamente assim, elucidativo. E aí eu li e falei assim, bom, eu vou ler de novo o primeiro parágrafo, lendo, que eu não consegui ver tanta coisa assim, e vou ler o que ele vai falar. E assim, continua não me acrescentando muita coisa. Ele faz, eu acho que a pessoa tem que ser especialista em, sei lá, em linguística, gramática, porque ele vai fazer toda uma análise sobre os tempos verbais que ele usou e que ele ter usado assim, houvera ao invés de houvesse, a diferença que isso tem, né? O próprio Henry James, ele se considerava um autor intraduzível, então talvez a dificuldade também resida aí. Mas, então é isso, ele vai falar sobre esse tipo de coisa, falando que nesse primeiro parágrafo, porque desse primeiro parágrafo ele já entrega muita coisa sobre cada personagem, sobre a ação, sobre o que vai acontecer, mas eu acho que a pessoa tem que ter uma visão muito mais apurada que a minha para conseguir compreender tudo aquilo, porque nem ele explicando eu consegui captar isso aqui, tá? Eu acho que é isso. Ele até fala aqui, ó, um motivo para a prosa ficcional de James exigir tanto de nossa atenção é o fato de haver pelo menos 3 tipos de desdobramentos: a consciência dos personagens sobre os eventos, a visão do narrador sobre eles e a reboque nossa própria percepção sobre essas duas instâncias. Isso eu consegui perceber no livro, quer dizer, porque o Stretcher, ele via as coisas de uma maneira um pouco ingênua. Então, ele que estava narrando a história, e aí a gente via que não era bem aquilo como ele estava vendo. E depois outros personagens acabavam mostrando que não era nem aquilo que ele falou e nem aquilo que a gente estava pensando, tá? Então, o livro todo tem esse embate entre as duas visões, né? Do narrador, do leitor e de outros personagens. Isso acabou que é uma coisa eu achei interessante. Bom, e uma frase aqui do outro crítico, uma outra análise crítica do livro, Marcelo Pen, Projeto de um Romance, Nota Final. E ele traz uma frase aqui feita por H.G. Wells que eu achei bem maldosa, mas eu concordo um pouco com Wells, tá? Wells. Um magnífico, mas penoso hipopótamo empenhado em pegar uma ervilha que se meteu num canto de seu covil. Isso é o Wells descrevendo o estilo narrativo do Henry James, tá? Ele foi maldoso? Foi, mas eu tenho que concordar que pelo menos nesse livro aqui, eu dou razão pra ele, tá? Então, 2 estrelas, mas não estou avaliando a grandeza do livro, mas a maneira como o livro me envolveu, tá? Muito complicado pra mim. Então é isso. Comentem, venham me contar as experiências que vocês tiveram com o Henry James, o que me sugerem, se todos os livros dele são assim, o que conhecem dele. E é isso, vamos falar sobre Os Embaixadores, sobre Henry James e sobre outros livros parecidos, tá bom? É isso, volta no próximo vídeo, até mais.